Quem não conhece a história de Saul? O primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul era alto, um homem formoso, um homem belo. A Bíblia diz que os homens mais altos que tinha naquela época chegavam no ombro de Saul. E disse: Saul, vá à procura das minhas jumentas, porque elas desapareceram. Como é que a gente vai sobreviver sem essas jumentas? E lá vai Saul. A Bíblia diz que Saul foi numa cidade, a jumenta não estava. Foi em outra cidade e não encontrou a jumenta. Ele saiu de uma cidade e foi para outra. Ele foi em mais de 8 cidades e nada de achar a jumenta. Diga assim comigo: Saul estava buscando a jumenta. Aleluias. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, em versículo 2, versículo 4, que havia uma viúva. E ela tem muito a ver sobre essa busca. Depois eu quero entrar sobre esta viúva. A Bíblia diz que Deus, ele havia um propósito na vida de Saul. E Saul estava procurando aquela jumenta. Saul estava procurando aonde estava aquele rebanho, mas ele não encontrou. A Bíblia diz que a frustração foi tão grande que ele disse: não vou procurar mais. Eu vou voltar para casa, falar com meu pai que eu não achei nenhuma jumenta. E a Bíblia diz que o seu servo, ele se levantou e disse: não, a gente não vai voltar para casa. Naquela cidade existe um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. Aleluias, aleluias. É bom quando tem um homem de Deus. A gente está vivendo numa época que é tão difícil achar um homem de Deus. A gente vive numa época de tanto plágio, tanta máscara, parece que é e não é, mas Deus ainda tem seu remanescente. Ainda tem homem de Deus que quando fala acontece. Aleluias. Igual a pastora, eu vi aqui a irmã contando um testemunho que quando a pastora falou, as portas se abriram. Porque homem de Deus de verdade, quando ele fala, acontece. Aleluias. Muitas das vezes, quando a pessoa é homem de Deus de verdade, mesmo sem Deus mandar, ele profetizando, Deus faz acontecer. Sabia disso? E eu venho aqui esta manhã, esta hora, como homem de Deus, para profetizar que em 2025 coisas grandes acontecerão. Quem estava aqui na outra terça passada? Levanta a mão. Quem estava aqui na outra terça passada? Na outra terça passada, quando eu ministrei? 1, 2, 3, 4. Também estava? 4. A semana passada eu ministrei sobre o número 5 na Bíblia. E cada ano é um significado na Bíblia. Cada ano. Você sabia disso? Que em 2025 existe um significado. E a palavra 5 no judaísmo e na Bíblia significa abundância e graça. Se você procurar no Google, pesquisar, ou em qualquer lugar, qualquer religião no judaísmo, o significado número 5 em 2025 significa total abundância, significa multiplicação. Você está vivendo o ano da multiplicação. Você está vivendo um ano que o dinheiro vai render. Aleluia. Sabe aquele dinheiro que quando você recebe já some da conta? Chegou o ano que vai multiplicar. Sabe por que vai multiplicar? Porque quando Jesus estava pregando e o povo estava com fome, ele procurou algo para fazer o milagre. E apareceu um menino com 5 pães. Só quem entendeu, 5 pães. E aqueles 5 pães alimentou 5.000 pessoas. Então nós estamos no ano de 2025, o ano da multiplicação na tua vida. Aleluia, eu sinto graça a Deus aqui, viu? Eu estou todo arrepiado aqui, o Espírito Santo
Ele manda profetizar que é o ano que Deus vai multiplicar na tua vida. E a Bíblia diz que aquele servo, ele não tinha nome, mas ele tinha propósito. Sabe por quê ele tinha propósito? Porque quando Saul, ele disse para o servo: nós não temos nada para levar para o profeta, o servo falou: eu tenho dinheiro no meu bolso, e a gente vai chegar perante o profeta, entregar na mão dele como propósito, e Deus vai usar a boca dele, e ele vai começar a falar tudo que Deus vai. O interessante é que quando a gente fala que Deus vai falar, todo mundo dá glória. Agora quando chega a parte de você dar a Deus, aí todo mundo fica calado, fica preocupado. Será que isso pode? Será que isso existe? Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz no Velho Testamento que qualquer pessoa só poderia chegar próximo do profeta se tivesse algo para oferecer. Não para Deus, para o profeta. Alguém tinha que ter algum presente. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, Jesus era o último profeta dos profetas, depois de João Batista. E quando Jesus nasceu, os magos foram até Jesus, os 3 magos. Quem lembra dessa história? E os magos levaram presente para Jesus, para ver ele. O que você trouxe aqui esta tarde? O que você trouxe para oferecer? Deus, Ele vai falar com todos aqui esta tarde. Mas Deus vai ter um particular com aqueles que veio oferecer para Ele o melhor. Você crê? Você crê? E a Bíblia diz que aquele servo, a Bíblia não fala o nome dele, pastor. Você não vê o nome dele na Bíblia. Ele está no anonimato, mas ele tinha propósito. Não precisa você ter nome, precisa você ter propósito. Porque o que vai fazer o seu nome não é o nome que você tem, nem o sobrenome que você tem, mas é o propósito que você coloca no altar. Porque Saul, ele tinha nome, mas ele não tinha propósito. Não adianta vir na casa do Senhor sem propósito. O servo, a Bíblia diz que o servo não era nada, ele era apenas servo de Saul. O interessante é que a Bíblia chama a atenção que Saul tinha servo, mas Saul não tinha dinheiro. Mas o servo que servia a Saul tinha mais dinheiro do que... Eita Jesus! Só quem pegou essa? Eu vou falar na linguagem de hoje. O patrão não tinha o dinheiro, mas o trabalhador tinha naquela hora. Você vai ter mais do que o seu patrão. Você pega essa, porque você está vivendo o ano da multiplicação de Deus na tua vida. Aleluia. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Eu vejo uma coisa, que a multiplicação na vida do servo. Porque Saul, ele era muito mais rico do que o servo, mas na hora de chegar no altar e dar para o profeta, ele não tinha. Mas o servo, ele tinha para dar. E a Bíblia diz que o servo tinha apenas 3 ciclos de prata, 3 gramas de prata, 3 no bolso. E ele foi até o altar, colocou na mão do profeta. O profeta olhou para ele e disse: agora tudo que Deus coloca na minha boca, eu vou falar na tua vida. Mas que Deus é esse? Que naquele momento ele quis o dinheiro do servo. Deus, ele não quer dinheiro. Deus, ele quer o teu coração. Não estou entendendo nada. Deus, ele não quer o teu dinheiro. Olha para sua irmã e fale: Deus não quer o teu dinheiro. Olhe para ele de novo e diga assim: porque ele é o dono do ouro e da prata. Repita de novo: Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Mas como o teu coração está pegado no dinheiro,
Deus, Ele requer teu dinheiro para você largar o seu coração e entregar para Ele o seu coração. Quando você devolve aquilo que é teu, que está pegado no teu coração, que é o dinheiro, que Deus agarra o teu coração, Ele devolve tudo em dobro para você. Deus está perguntando hoje: o que você tem para dar hoje? Eu acredito, Deus. É interessante quando a gente toca numa área financeira que é difícil para a gente, porque eu estou falando para pessoas aqui CLT, eu estou falando para pessoas aqui que Deus tem um propósito grande de virar empresários, mas ainda continua como CLT. Deus está dizendo para você hoje: você vai ter para dar e para emprestar. Você crê? Você crê? Você lembra de Lucas capítulo 21 e o versículo 2 e o versículo 4? A Bíblia diz que havia uma viúva. A Bíblia diz que Jesus estava no altar e de repente Jesus, ele chega perante o ofertório, porque a oferta era grande. A oferta era tão grande que a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro da casa do Senhor. Atos capítulo 1 e versículo 18. Judas era tesoureiro na casa do Senhor. E a Bíblia diz que a oferta era muito grande. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21 que quando Jesus ele sai do altar e ele começa a observar a oferta, e a Bíblia diz que homens ricos dá grandes quantias em dinheiro e coloca dentro do altar. Vamos lá na palavra do Senhor, Lucas. Quem tem a Bíblia, abra a Bíblia rapidinho. Eu irei orar pela sua vida hoje. Só quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1. Rápido. Lucas, capítulo 21 e o versículo 1. Diz assim: Jesus olhou. Quem achou, diga amém. Rápido, rápido. Lucas 21, versículo 1. Quem achou? Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta. Está escrito assim? Viu também uma viúva colocando pequenas moedas. E Jesus disse: afirmo que esta viúva colocou mais do que todos os ricos. Aí a Bíblia diz aqui, ó: todos deram o que lhes sobrava. Versículo 4. Todos deram o que lhes sobrava. Diga comigo: todos deram o que sobrava. Mas a viúva deu tudo que ela tinha. A viúva deu o quê? E os ricos deu o quê? O que sobrava. Deus não aceita resto. Deus aceita o que você tem. Ele disse: quem deu a maior oferta foi a viúva. Porque o que vale para Deus não é quantidade, mas é tudo que você tem. Só quem pegou, só quem pegou. Tem muita gente rico que ganha 10 mil, mas for dar uma oferta, só dá 2, 3 reais, 5 reais e acabou. Agora tem muita gente humilde que chega no altar e lança um propósito e é mais abençoado do que o rico. Sabe por que a diferença? Porque aquela pessoa tem propósito. Deus é apaixonado. Eita Jesus! Deus é apaixonado por aquele que tem propósito. Eu estou pregando aqui esta hora para quem tem propósito. Você tem propósito? Você tem propósito? Levanta a sua mão para cima que eu quero profetizar. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida.